Muito boa tarde. Não sei se... Sim. Antes de passar a palavra a quem a merece e a quem a trabalha, gostava só de vos dizer que estou a passar um bocadinho por aquela situação que nas anedotas é descrita como a diferença entre o medo e o pânico. Dizem os entendidos que o medo acontece da primeira vez que não se chega à segunda e que o pânico acontece da segunda vez que não se chega à primeira. Convido a explicar para os ouvidos mais púdicos que estou a falar de mesas nas correntes descritas e não de qualquer outra atividade, porque quem devia estar aqui e quem infelizmente não pode estar aqui é o Michael Zegler. Kegler, peço desculpa. Muito obrigado. Eu infelizmente não vivi na Libéria, não vivi no Brasil e seria absolutamente incapaz de verter, que é o verbo que vem na biografia, verter para alemão qualquer coisa que fosse, mas pronto. Eu gosto muito de me preparar para fazer as coisas, mas cheguei à conclusão que não há nada mais perigoso durante as correntes descritas do que almoçar com a Manuela Ribeiro. É uma daquelas coisas que antes havia uns encastrados na parede com um vidro que dizia assim: quebrar só em caso de emergência. No caso da Manuela Ribeiro é almoçar com ela durante as correntes só em caso de emergência, porque durante um almoço simpático, com um belo arroz de peixe ou de polvo, como queiram, o cidadão mais incauto que sou eu é cravado para vir para uma mesa que não preparou e portanto a coisa acontece. Ainda assim vamos tentar, e como eu me proponho ficar calado rapidamente, vamos tentar que a coisa corra bem. A mesa, não preciso de vos explicar porque está à vista, a mesa é uma mesa absolutamente categórica, ao nível das correntes descritas, e ainda por cima vai-nos permitir imensas viagens. E a primeira viagem que eu proponho, por um lado, dá-me uma enorme alegria, por outro lado, confesso que me causa, enfim, não vamos estar com meias palavras, me causa uma inveja desgraçada, porque constato que já chegam à mesa das correntes descritas pessoas nascidas no ano 2000, o que eu acho que é um bocadinho insultuoso. Para quem no ano 2000 já começava a vislumbrar ao fundo do túnel a hipótese da reforma, de repente aparece aqui um senhor que ainda por cima tem um percurso invejável a vários títulos e numa profissão que foi a minha até entrar no rol dos descartáveis, que é a profissão de jornalista, num país, ou a partir de um país, se quisermos ser rigorosos, em que o exercício do jornalismo, adivinho eu, não seja a coisa mais fácil do mundo, mas que tem feito questão, com o seu trabalho, com o seu talento, de projetar o seu país fora das fronteiras até de África. Eu não sei se neste momento ele está a trabalhar na Europa, e tem, ainda por cima, tem um livro que se chama E o Céu Mudou de Cor. Israel Campos é ele que vamos ouvir em primeiro lugar. Ele. Ei, preto, sai daí. Eu. Ele. Sim, tu, ó preto. Tu mesmo. Quem mais? Eu. Mas o senhor está a falar comigo. Ele. Opa, com quem mais estaria a falar? Volta para a tua terra. Esta é a transcrição de um breve diálogo que mantive há menos de 2 semanas no metro em Lisboa, quando ia a caminho da universidade.
O senhor que desavisadamente insurgiu-se contra mim, não sei porquê até hoje, era um senhor bem parecido. Tinha cabelos longos e vestia um fato azul escuro. Era médio, recordo-me bem, e falava o próprio português de Camões, como nós diríamos em Angola. É claro que falta aqui uma categoria importante na descrição deste homem, simplesmente para contextualizar este evento em particular. Este homem que podia ser um homem qualquer, um bom homem, de boa aparência, bons costumes. Aliás, até carregava 2 livros, um de poesia, suponho. O único problema é que nem sempre as boas aparências são capazes de disfarçar o que somos e como nos sentimos em relação ao outro. Mas que outro? O outro que vem da Ucrânia, que foge à guerra e que por isso precisa de encontrar dignidade em Portugal? Ou o outro das Áfricas, que vem para cá ocupar os nossos lugares, ficar com os nossos empregos, arruinar a nossa terra? Que outro? Racista? Mas tens certeza? Questionou-me um colega da universidade, depois de lhe ter narrado o episódio do metro. Foi quando lhe afirmei, sim, racista, que se instalou um silêncio estranho na nossa conversa. Um silêncio parecido ao que fizeram quando eu comecei a falar. Este óbvio desconforto, evidenciado pelo silêncio e olhares, meio constrangidos, meio constrangedores, que vai ser a base da reflexão que preparei para hoje. O verbo no passado ainda fresco, de uma Ana Luísa Amaral, que segundo sei e pesquisei, antes não fosse jornalista, era também uma defensora das liberdades. O verbo no passado ainda fresco são também as feridas coloniais, à procura de serem saradas, mas que são reabertas todos os dias pelos golpes contemporâneos. Aqui, em Lisboa, no mundo. O verbo no passado ainda fresco, um pretérito mais distante das perfeições, que marca o meu verbo, a minha pátria. Porque se aquilo que se diz que a língua portuguesa é ou deve ser a minha pátria, então não sei de que pátria sou. Mas voltemos às imperfeições do pretérito, que não marcam só estes campos dos verbos, conjugações e outras formas linguísticas, mas marcam tantos outros campos desta vida, incluindo a forma de me ver no mundo e de olhar para o outro no mundo. Eu gostava de partilhar um bocado da minha história. Eu sou angolano, como foi aqui dito, e aos 17 anos eu saí de Angola para ir para a Inglaterra, para aquilo que nós em Angola chamamos de ir buscar uma educação melhor, para quando voltar para casa ter um melhor currículo e então conseguir um melhor emprego. Porque para lá, nós em Angola, quem estuda fora vale mais do que quem estuda dentro. Porque o verbo a que se refere a Ana Luísa Amaral ainda anda fresco, quase gelado nas nossas cabeças, nos nossos complexos e da nossa forma de colocar acima o que vem de fora. Mas não é um fora qualquer. Não é sobre estudar na Namíbia ou na África do Sul. Tem de ser em Lisboa, em Paris, em Londres. É daí que vem a credibilidade. É daí que vem a aceitação do outro. Então, fui eu, aos 17 anos, numa condição de bastante privilégio, por quem dera a tantos outros angolanos poderem ir estudar para a Inglaterra. Fui eu para a Inglaterra, aquele miúdo negro, perdido numa cidade tão branca como era Exeter, branca e fria, como era Exeter, no sudoeste da Inglaterra. Mas como é que chegaste aqui? How did you get here? Eu recebi essa pergunta todos os dias, na escola, na rua, até na minha própria host family, que seria a casa da acolhimento. E eu parava e pensava, o que é que eles realmente querem saber?
se vinha a pé, se vinha de carro, se vinha de avião, ou como descobri essa cidade. Cheguei bem, respondia inocente. But how? How did you get here? Eles insistiam. E eu dizia, de avião. Apanhei voo, by plane. E aí pairava também um silêncio. Então, entraste legalmente? Perguntava. E eu parava e pensava, well, I think so. Mas não era só isso que me incomodava nos meus primeiros diálogos na Inglaterra. Haviam também uns toques inadvertidos no meu cabelo. Sem permissão, sem consentimento, sem nada. E aí estou eu. Na altura tinha um cabelo mais giro do que tenho agora. E eu fui buscar exatamente um screenshot de uma publicação. E eu sou geração, nascida em 2000, geração Z, pura e dura. E aí um post que eu fiz em 2018 no meu Facebook a dizer: Dear white people, do not touch my hair without permission. Porque para mim era assustador que as pessoas paravam-me na rua, na escola, no autocarro e pegavam no meu cabelo. E achavam normal. Como se de um animal exposto se tratasse. Mas houveram outras frustrações e preocupações nesta minha estada na Inglaterra. E uma das maiores foi o facto de compreender que na Inglaterra era mais importante o desconforto causado do que as questões que levavam a este desconforto. Porque lá nós somos ensinados a ser polite e a fazer tudo o que podemos para make everyone feel as comfortable as possible. Nem que isso custe o silenciar total e completo de questões importantes, de debates urgentes. Mas acho que isso não seja só uma realidade britânica, quando se sente confrontada com os pecados mais vergonhosos do seu passado. Trata-se o mesmo aqui em Portugal, quando se tenta discutir o legado colonial e as atrocidades cometidas nas ex-colónias, sobretudo em África. E é por isso que em contextos como este, nós precisamos combater vozes como da ex-deputada Joacine Catar Moreira, porque é incômoda, porque diz o que não queremos ouvir, porque não nos é conveniente. Mas eu não trago só mais notícias, podem ficar descansados. Pois essa coisa de silenciar acontece também em Angola, o meu país. Quando, por exemplo, se tenta falar sobre as atrocidades cometidas no 27 de maio de 1977 e os seus efeitos. Ou, por exemplo, acontece também na Nigéria, quando o assunto é a guerra da Biafra. Não se quer falar, não se quer ouvir. E há várias maneiras destes debates serem silenciados. Quer seja de forma mais direta, como por exemplo em 2015, o ex-presidente, agora falecido, José Eduardo dos Santos, o regime de José Eduardo dos Santos mandou prender 15 jovens porque liam um livro. Esta é uma das maneiras. Como também pode ser feito com um simples eu detesto esse complexo dos ex-colonizados. Como se referiu a mim um professor recentemente, quando perguntei por que na Universidade Católica Portuguesa, onde estudo, há salas nomeadas para homenagear os descobrimentos. Os países têm a tendência de esconder aquelas partes da história que para si são mais vergonhosas, menos heróicas. Mas não são só os países, somos nós também. Quantos segredos familiares nossos dialogam há décadas com o silêncio daquele baú trancado a 7 chaves? Daí ser cada vez mais importante falarmos do desconforto e da forma de o combatê-lo. Porque estar desconfortável importa. Desafiar o status quo importa. Questionarmos importa. E sobre essas coisas de desconforto
desconforto e de questionamentos e de desafiar o status quo, eu gostaria de trazer agora um exemplo de uma amiga que é jornalista como eu, uma jornalista portuguesa que se chama Catarina Demoni. É portuguesa, é branca, mas acabou entretanto agora de produzir um documentário a falar sobre o passado colonial da sua própria família, sobre o envolvimento da família no tráfico dos escravizados e de como é que isso contribuiu para a riqueza que eles hoje ostentam. A Catarina tinha tudo para viver uma vida confortável, é uma célebre jornalista que trabalha com um órgão internacional, que podia estar sufocada nisso. Mas a Catarina decidiu desafiar o desconforto. A Catarina decidiu sentir-se desconfortável para entender o outro, para buscar o outro lado da moeda. E é como a Catarina que eu acredito que muitos de nós precisamos de desafiar o medo que temos do desconforto para tratar das questões, para buscar caminhos, para não nos convencermos que não somos, não, Portugal não é um país racista, aquilo que afinal somos. E é por isso, meus caros, que as histórias importam. Porque quando lemos sobre os miúdos de Luanda, da rua do Onjaki, estamos a pensar nas dúvidas, nos anseios, nas preocupações. E não nos ocorre sequer a raça, se são negros, azuis ou brancos. E é da mesma maneira, é pelo mesmo motivo, que as mulheres moçambicanas que nos dá a ler a Paulina Chiziane são interessantes pelas suas histórias, aventuras ou desgostos amorosos, e não por serem negras, brancas ou azuis. Por isso é que as histórias importam. Por isso é que muitas histórias importam. Porque as histórias humanizam as pessoas. As histórias humanizam o outro, o negro, o cigano, o outro. Mas não são só as histórias que são importantes. Importam também as correntes. Estas das povos, da póvoa, mas tantas outras correntes desta vida. Porque as correntes nos unem e nos garantem escrever. As nossas correntes, as vossas correntes, as correntes das nossas vidas. Em Luanda, onde eu nasci, há uma dica que costuma ser dada entre os miúdos. Ou seja, há dois miúdos aí a jogarem futebol e de repente um vem com muita força e panca o outro e o outro cai. E depois este que caiu recompõe-se e o que magoou sem querer, inadvertidamente, vai ter com ele e diz: desculpa, eu fiz sem querer. E o magoado, eu no caso, diria: desculpa não cura a ferida. É uma dica que se dá em Luanda. Pedem desculpa e nós dizemos: desculpa não cura a ferida. E então, nessa altura em que começam a nascer os debates das reparações históricas e de se levar as coisas que foram retiradas, etc., etc., a mim, e que têm o seu valor e a sua importância, e que eu admiro bastante, os nossos irmãos que fazem a linha da frente dessa discussão pública, desse debate, a mim continuam a me interessar bastante as histórias. Porque as histórias humanizam. As histórias humanizam o outro e podem arrefecer este verbo no passado que anda ainda fresco. Mas para as histórias acontecerem, meus caros, é preciso que nós entendamos que existe um problema. Que nos vemos uns aos outros, existem problemas graves e preocupantes. Que como eu, todos aqueles outros corpos negros em Portugal e no mundo continuam a viver. Então não basta dizer que somos pela liberdade. Não basta invocarmos cânticos à liberdade quando a nossa realidade diz o contrário.
Então que falemos sobre isso. Que digamos boas-vindas ao desconforto. Dói, é difícil, estamos todos preocupados, não queremos, é medo, é desconhecido, não sabemos o que vai acontecer, mas é importante que abracemos todos nós o desconforto das conversas desconfortáveis. Eu gostava de terminar como geralmente se começa, porque acho que faz bem também, faz também parte desse processo de desafiarmos e questionarmos o status quo. Então, eu vou começar por agradecer o meu editor Onjaki, que eu não sei onde é que está, mas agradecer ao Onjaki por me acalmar com simples palavras, quando tudo parece caótico. E também por me aconselhar sobre os padrões de consumo etílico durante as correntes de escrita, que existem. E ontem à noite nós tivemos uma conversa séria sobre isso. Quanto podemos beber? A cena do beber, mas ter de acordar cedo, porque os compromissos importam bastante. Então, estes são alguns dos debates interessantíssimos que decorrem durante os nossos jantares. Agradecer também a Manuela pela generosidade do seu olhar e a prontidão com que responde os e-mails. É muito eficiente. Agradecer a esta família das correntes que com tanta brevidade me acolheu, pois eu tenho a certeza que sairei daqui mais rico, com mais palavras, com mais motivos. Pelas palavras, pelas tias, que acabei de receber, a Paulina, a Ana Paula e tantas outras, os primos, que não são poucos, amigos e agora pais também, porque descobriram que eu tenho 22 anos. Então, anda todo mundo a me tratar como o bebê de casa, está bem. Sou mais novo do que as correntes têm 24 anos. E a Paulina disse isso já há bocado: epá, eu vim as primeiras correntes, vim as primeiras 4, tu não eras nascido nas primeiras 2. E muitos outros. E então, está bem, eu vou respeitar as correntes como o irmão mais velho. E agradecer às correntes por nos continuarem a unir e a possibilitar que momentos como este possam continuar a acontecer. Muito obrigado.